Então iniciamos com esse primeiro vídeo. Eu, professor Durval, estou aqui com vocês novamente para agora nós trabalharmos com a modelagem de banco de dados. Então nesse vídeo 1, vamos falar dos objetivos e os conceitos iniciais da modelagem de banco de dados. Nessa aula, os objetivos são conceitos da teoria relacional, conhecer o que é essa teoria relacional. Aqui vale uma observação muito importante. A OML, ela se presta à orientação ao objeto, que é uma outra teoria. Essa teoria relacional, ela é específica para banco de dados. Então ela é amplamente usada. 99% dos sistemas, mesmo orientado ao objeto, utilizam bancos de dados relacionais. Nós temos então nesse projeto de modelagem dois modelos que vamos aprender. O modelo relacional conceitual, ou mais conhecido como entidade relacionamento, e o modelo relacional lógico, que também é conhecido como entidade relacionamento. Na verdade, não se fala ele como entidade relacionamento porque ele já vai falar das tabelas de bancos de dados. A gente vai ver isso em mais detalhes nos próximos vídeos. Bom, da onde tudo começou? A teoria relacional e o modelo entidade relacionamento. A origem da teoria relacional foi em 70. Logicamente, esse senhor, o Code, que ele publicou em 70 um paper, a Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, ou Relational Theory. O Code, ele era um matemático, cientista da IBM, que a IBM, no final da década de 60, já vendia os mainframes, as grandes corporações usavam mainframes, e notou que os dados estavam aumentando assustadoramente e se utilizava arquivos para guardar esses dados. Então a IBM percebeu a necessidade de ter alguma forma de organizar os dados que eram volumosos naquela época. Já existiam empresas que já estavam se globalizando e guardando dados em grande quantidade. Então o Code foi o cientista-chefe dessa iniciativa e ele, como matemático também, ele se baseou na teoria de conjuntos, a teoria matemática de conjuntos, e criou a teoria relacional, que hoje é a teoria utilizada em banco de dados. Depois, em 76, o Peter Chan publicou Entity Relationship Model, ou seja, uma nova forma também de, não da teoria relacional, é a teoria relacional sim, não é uma outra teoria, só que uma forma de criar um modelo. Então o Peter Chan criou um modelo conceitual. Vamos então aqui dar uma verificada juntos por que a gente usa a modelagem de dados, né? É uma definição, uma descrição formal do que dados vão estar armazenados no sistema. Não importa o sistema que você crie, com raras exceções, como os sistemas embarcados em carros, que são sistemas complexos o que você cria. Você cria, na verdade, informações que são armazenadas, notas, pedidos, produtos, pessoas, dados de pessoas, cadastros. Isso tudo é guardado em banco de dados. Ou seja, primariamente no modelo de dados. Tem que ter um modelo de como você guarda essa informação. E aí surgiu então o modelo relacional, que aí nós falamos não só de modelo de dados, como modelo de banco de dados. Então nós falamos aqui de banco de dados, ou modelo de bancos de dados. Esse modelo relacional, ele descreve tipos de dados, os relacionamentos entre os dados e uma alta ênfase em integridade. Isso é porque a teoria relacional ela é predominante em bancos de dados, não é uma teoria orientada a objeto, porque ela tem uma alta ênfase em integridade dos dados. Então, o modelo de dados ele tem níveis de abstração. Ele tem um modelo conceitual que é altamente abstrato. Quando a gente fala abstrato, ele subtrai os aspectos técnicos desse modelo conceitual. O modelo conceitual ele se preocupa nas ideias, nos conceitos e não observa aspectos técnicos. Nós temos depois um nível menos abstrato, que é o modelo lógico, que é o segundo modelo que vamos aprender nessa aula. O modelo lógico ele já se preocupa com implementação física, mas não tão detalhada.
E nós temos o modelo físico, que é a linguagem, já os scripts de criação do banco. Esse último modelo, que é o modelo físico, ele vai ser estudado em organização de dados, que é uma outra aula de banco de dados em outro módulo. Então, o que nós temos que perceber? Que nós vamos ter um nível maior de abstração. Nós vamos começar com o modelo conceitual, que é o primeiro modelo que aprendemos, depois o modelo lógico nessa aula. Então, uma sequência normal é começar no campo das ideias com o modelo conceitual e depois transformar esse mesmo modelo conceitual no modelo lógico, aonde há uma preocupação sobre como os dados serão tratados. Então, nós vamos começar então com um projeto de banco de dados, que é o modelo conceitual. Esse modelo conceitual, é uma técnica mais difundida de modelagem conceitual, é a abordagem entidade de relacionamento que eu falei lá no início, que foi criada pelo Peter Chen, o modelo ER. O modelo conceitual é representado com um diagrama entidade de relacionamento, que é o DER, que também é conhecido como MER, ou diagrama entidade de relacionamento, que é o DER, ou modelo entidade de relacionamento, que é o MER. Então, esse diagrama conceitual, esse modelo conceitual, é o criado pelo Peter Chen e é o nosso primeiro passo no projeto de banco de dados. Então, aqui está um diagrama entidade de relacionamento. Esse modelo conceitual que eu estou mostrando para vocês agora, e a gente vai entrar em mais detalhes do que significa todos esses símbolos, nomes e números, ele é o que facilita muito a criação de banco de dados, que é um modelo ainda não se preocupando com características técnicas, é um modelo que captura as ideias. Depois que nós entrarmos nos detalhes, vocês vão perceber que esse modelo conceitual é um modelo onde nós conseguimos registrar as informações que são pegadas nos casos de uso, nos diagramas lá, o ML, e principalmente no case, o descritivo do diagrama de casos de uso. Ou seja, a forma como as coisas funcionam. Nessa descrição, e primariamente são os requisitos que vocês escolhem para a aplicação. Desses requisitos nós tiramos as entidades, os relacionamentos, os atributos que são os dados e todas as demais informações que um diagrama entidade de relacionamento tem. Esse diagrama que vocês estão vendo é um pequeno diagrama de um banco de dados. Um banco de dados bem simples. Os diagramas costumam ter várias componentes e serem maiores do que esse. Então, o projeto de banco de dados ele é feito em duas fases, antes do modelo físico. A criação do modelo conceitual, que é esse que nós estamos estudando agora, e depois, no último vídeo da aula de hoje, o desenvolvimento do modelo lógico. Ele é um processo adequado para a construção de um novo banco de dados. Então, a abordagem de relacionamento é uma técnica para construir modelos conceituais de bases de dados e é uma técnica de modelagem conceitual de dados mais difundida e utilizada. Essa modelagem conceitual foi criada em 76 pelo Peter Chen. Aqui vai uma observação interessante. A UML foi criada depois e ela utilizou símbolos muito parecidos com Peter Chen. Ninguém reinventa a roda, né? Então, vocês vão perceber que o modelo conceitual é muito parecido com o diagrama de classes. E aqui vai um alerta. Ele não é a mesma coisa, apesar de ser parecido. Então, tome muito cuidado quando no exercício ou na prova for solicitado um diagrama de classes e não pensar em desenhar um diagrama de entidade de relacionamento. E vice-versa, quando na prova for solicitado um diagrama conceitual de entidade de relacionamento para um banco de dados, não desenhar um diagrama de classes. A abordagem entidade e relacionamento tem conceitos centrais. Quais são? O conceito de entidade, o conceito de relacionamento, que vem junto com a cardinalidade, o conceito de atributo, que é o que realmente armazena os dados, e mais dois conceitos importantes: generalização e especialização, muito parecido com herança em diagrama de classes, mas não é a mesma coisa, 100%. É muito parecido, mas não é uma classe. E a entidade associativa, que vamos ver ainda mais para frente, nessa mesma aula.
Então, o que é uma entidade? A definição do que é uma entidade. O Hauser, essa é a definição que eu estou coletando aqui, é do Hauser, está na bibliografia aí da minha aula, no final dos slides. Vocês vão notar que o Hauser é um professor doutor em banco de dados. E ele é brasileiro, ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem livros muito bons e eu indico os livros dele, caso vocês queiram se aprofundar no tema de banco de dados. Então, Hauser, ele diz: entidade é o conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados. Então, entidade é o que a gente observa de objetos na realidade, ou seja, quando nós coletamos os requisitos. São as coisas que eu quero modelar e guardar dados. Exemplos de entidades. Num sistema de informações industriais, por exemplo, o sistema que controla uma fábrica, produtos é uma entidade, porque tem vários objetos produtos, então a reunião desses objetos vão se formar a entidade produtos. Tipos de produtos também é um tipo de entidade, é uma entidade porque eu tenho vários objetos tipo de produto. Tenho produto de limpeza, produto de insumos de matéria-prima, produtos de escritório, então são vários tipos de produto. Vendas. Vendas também é uma entidade, porque na verdade é um conjunto de objetos. Por exemplo, a venda número 1, a venda número 2, assim também são as compras. Um outro sistema exemplo, o sistema de contas correntes num banco financeiro, desses que nós temos contas correntes, né? Clientes. Clientes é uma entidade, porque reúne todos os objetos que são os clientes. Contas correntes é uma outra entidade, cheques, agências, ou seja, são as coisas. O que no requisito normalmente é em português o substantivo. Nem todo substantivo no requisito vai virar uma entidade. Mas as entidades, em geral, são substantivos quando nós usamos a nossa linguagem humana, quando nós coletamos os requisitos. Então, o que a entidade representa? A entidade pode representar objetos concretos da realidade observada. Exemplos: pessoas ou pessoas, automóvel ou automóveis. São coisas palpáveis que você observa na realidade lá, que você capturou nos requisitos. Já pode também representar objetos abstratos, que não são físicos. Eles abstraem a parte física. Departamento. Departamento você não pega, não armazena. Endereço. Endereço é um conjunto de informações, também é abstrato. É rua, estado. Um voo de um avião é uma entidade, um objeto abstrato, que será representado por uma entidade. Num sistema de controle de aeroportos, você sabe que tem voos, então voos é uma entidade. Por que é abstrata? Porque ninguém armazena o guarda-voo, apesar de saber que ele existe. Como é que é representada uma entidade? Diagramaticamente, é um retângulo onde dentro dele vai o nome da entidade. Simples tanto quanto. Dessa forma, só o retângulo com o nome dentro. Nós vamos depois entender nos próximos slides que existem outras coisas anexadas no diagrama, anexadas à entidade. Então, o nome da entidade vai dentro do retângulo. Então, o que é uma entidade em que é uma instância? Vocês vão ter que entender que a entidade é um conjunto de instâncias de alguma coisa. Por exemplo, quando eu tenho uma instância ou ocorrência de uma entidade chamada Paulo, Ana e Alfredo, na verdade o Paulo é uma pessoa, a Ana é uma pessoa e o Alfredo é uma pessoa também. Então todos eles estão dentro da entidade pessoa. Essas ocorrências, que são os objetos, as pessoas, estão todas diagramadas como uma única entidade chamada pessoa. Então, o que nós colocamos no diagrama entidade relacionamento conceitual é a entidade que reúne as ocorrências. Ok? Então, a reunião dessas ocorrências estão todas lá dentro de pessoas. Uma entidade isoladamente pouco informa. É necessário atribuir propriedades às entidades, porque a entidade é só o nome do que nós queremos representar.
Na entidade, normalmente, a gente especifica relacionamentos ligados à entidade, atributos ligados à entidade e, eventualmente, generalizações e especializações. São aí que essas propriedades da entidade tomam corpo aos dados que nós vamos armazenar no banco de dados.